Seja bem-vindo ao 24 Frames por Página, eu sou o Renato, e hoje o papo nada sério, né, porque o Duda não gosta que fale isso aí, né, é sobre o filme Tempo de Matar, e a gente saiu do ano de 99, né, ele é de 1996. Mas ainda estamos na década de 90. Eu era um rapaz que estava entrando no primeiro ano do segundo grau, 1996, e ele é baseado num livro, né, de 89, né, que tem o mesmo nome, obviamente, e é do John Grisham, uma coisa assim. Deixa para mim isso aí, então. Ah, então tá, o Duda sempre tem as curiosidades curiosas, né? Comigo tá a Vani. Oi. A sugestão, inclusive, foi dela, o filme foi sugestão dela, da Vani. A escolha foi minha. Né? Ela vai ter que se explicar. A culpa é dela, hoje, se vocês não gostarem do filme, da análise... É dela. Esse filme vocês não vão precisar recorrer à locadora Torrent porque ele tem na Amazon, Amazon Prime. Ele tem não assina a Amazon Prime, tu é mão de vaca. Não ganha nada na Amazon Prime, mas a gente divulga, né? Então é interessante ver porque é um baita filme. E eu também, Duda Ferreira, né? Como vocês podem ler aqui embaixo. Quem tá vendo no YouTube. Quem tá vendo no YouTube, quem tá só ouvindo o Duda Ferreira. Quem nos ouve nos conhece, porque é um público seleto. Né? 17 2 ou 3 pessoas. ouvintes só, beijo pra vocês. Nossos 2 ou 3 ouvintes, a gente faz isso com muito carinho pra vocês. Então, o filme que a gente vai falar sobre é Tempo de Matar, A Time to Kill, filme de 96, que é um drama de corte, de tribunal, baseado no livro de John Grisham. É isso aí, quase que eu falei Grisham, olha, quase caí. Estrelando Sandra Bullock, Samuel L. Jackson, Matthew McConaughey e Kevin Spacey. E ainda tem Oliver Platt, Ashley Judd e Kiefer Sutherland, Donald Sutherland, né, os dois, e Patrick McGoohan. E ainda o Chris Cooper também está nesse filme. Chris Cooper, que é outro baita ator, que é o mesmo ator que fazia o pai. Chris Cooper é o pai do maluquinho do Beleza Americana. Baita ator. Filme dirigido pelo Joel Schumacher. Ok. O que o Joel Schumacher dirigiu? Vamos lá. Deixa eu só catar aqui. Ai, meu Deus. A Ferrari, piada trouxa. A Ferrari. O Joel Schumacher, que é o diretor, que é um dos meus diretores preferidos, ele começa dirigindo A Incrível Mulher que Encolheu, aí ele dirigiu aquele filme do Mr. T, sabe o Mr. T do Esquadrão Classe A? O P.A. Baracus, o grandão dele? Então, ele dirigiu o filme dele. Ele dirigiu um filme que eu adoro, que é O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas, que é com a Demi Moore, que eu acho... Ele dirige um filme que eu tenho até o DVD aqui, que mora no meu coração, que é Os Garotos Perdidos, que é um amorzinho. Ever. Ele dirige de Linha Mortal, com Kiefer Sutherland e a Julia Roberts. E a Julia Roberts. E ele dirige também um filme que eu não vou nem botar, eu vou só botar aqui É o Drive, Vani. Não, calma. Ele dirige isso aqui, ele dirige isso aqui também. Olha só, vamos ver se vocês entendem. Ai, meu Deus, eu sei que filme que é com a Julia Roberts também. É que o cara morre de leucemia, meu Deus. O Paciente Inglês? Não. Não, menino, não. Filadélfia. Não. Dying Young. O nome do filme é Dying Young. Morrendo jovem, não é? O Eternamente Jovem, Viver para Sempre, sei lá, eu nunca me lembro o nome dessas porcarias, com a Julia Roberts, que o cara tá para morrer de câncer e o cara morre no final, porque ele tá para morrer mesmo, então ele não vai viver para sempre. Mas ele tem uns dias bem bonitinhos de fofucho no amor com a Julia Roberts. Essas estrelas antigo. Esses drameco aí. Aí mais ou menos. Ele dirige ainda Falling Down, que é o Dia de Fúria. Adoro. Vamos falar desse filme. O Cliente, que é baseado no livro do John Grisham também, O Cliente. Aí ele dirige Batman Forever com o Val Kilmer, né? Não é o Val Kilmer, Jim Carrey e... Jim Carrey com o Jones, uma turma que é uma bosta, basicamente, não dá pra falar outra coisa. Cara, tu achou tão ruim assim? O Batman Eternamente é ruim. Com a Nicole Kidman também é ruim. E ele dirige depois desse filme do Batman Forever, ele dirige o Nosso Tempo de Matar, que a gente vai discutir. Depois do Tempo de Matar, ele dirige Batman e Robin, que é um filme... Até hoje eu não consegui ver esse filme, porque é horrível.
Batman com Mamilos. E ele fala, né? O pessoal execrou ele por causa desse filme. Uns dizem que é o pior filme de todos os tempos, né? De direção. Os caras exageram um pouco, mas ele fala assim: não, é que o negócio é o seguinte: quando eu fui dirigir esse filme, os executivos e os produtores falaram que eu tinha que fazer um filme muito toyetic. O que é isso, toyetic? Um filme que. Faço ideia. Filme merda. Toy, produzisse brinquedo para vender brinquedo. Então, por isso que o Batman troca de golpe, tem muita coisa assim, entendeu? Para vender brinquedo. Olha o outro esse filme de merda. 8mm, que eu acho um filme fantástico. Esse tem filme outro é bom. que ele dirige também, que chama, em inglês é Flawless, que eu acho que Ninguém é Perfeito, em português, que eu não me lembro, que é um filme com o Robert De Niro, que ele faz um cara durão, um machão, assim, que tem um derrame, e aí tem que o outro cara, o vizinho dele, nossa, que é drag. Eu vou fazer essa boca de derrame, meu Deus. Ele fala, que eu prefiro melão. Ele já interpretou. Eu prefiro melão. Eu quero melão. Eu quero melão. A galera que não sabe nem o que a gente tá falando. Adrian. Também. Aí depois, os últimos filmes dele é Gossip, que é a fofoca, que é um filme de fofoquinha lá, que é o... Eu não me lembro como é que é em português. Tigerland, Má Companhia. Aquele filme com o Colin Farrell, que é Linha Mortal, que ele tá preso numa cabine telefônica. Veronica Gary, que é um filme de advogada da Irlanda, muito bom. O Fantasma da Ópera, que eu acho chato pra caramba. Número 23, com Jim Carrey, que é um suspense. É legal, esse filme é legal. The 12, Bloody Creek, que eu nunca vi. Trespass, que eu também não vi, são os últimos filmes dele. Ele é falecido já, né? Ele faleceu em 2020, faleceu esse ano, faleceu em junho de 2020, né, com 80 anos, vítima de câncer. Covid, será? Não. Câncer. Ele foi designer de produção, assim, é um diretor que eu gosto muito, né, que é lembrado pelas porcarias que fez, mas para mim vai ser sempre o diretor do primeiro ano do Resto de Nossas Vidas e pelo Garotos Perdidos, que para mim é um baita filme. E nesse filme aí, o que é a história do Tempo de Matar? Tu quer falar para nós, Vani Letícia? Porque escolheu, já emenda, vai emenda. Não, então tá. Então, assim, vou explicar por que eu escolhi o filme, né? Ele é um filme que depois eu fiquei pensando, nossa, o segundo filme de júri que eu envolve direito que eu escolho, mas não foi proposital, assim. Na realidade, esse é um filme advogado. Esse é tribunal, né? O outro era um filme de júri, esse é de tribunal. Na verdade, ele tem essa coisa que envolve justiça no meio, né? Mas, na verdade, eu até perguntei para os meninos se eles queriam um Closer ou esse, mas depois eu fiquei pensando que tinha um outro filme que eu poderia ter colocado, que era Gata em Teto de Zinco Quente, que é um filme que eu gosto bastante também. Seria mais colorido, Renato. Eu nunca vi. Era a minha segunda pergunta. Cat on a Thin Roof, eu nunca vi. Seria mais desculpa para ver. Tennessee Williams, né? Uma peça do Tennessee Williams, né? Maravilhoso. Tá, mas voltando. E esse filme é um filme que me marcou bastante porque tem questões de justiça e de humanidade ali, em relação a essa questão desse olhar que a gente tem para o outro. E será que se a gente entende justiça que quando ela é feita só para a gente, ou se a gente entende justiça que ela tem que ser feita para todo mundo, né? Como é que a gente entende esse olhar sobre justiça? A história basicamente se passa no Mississippi, no sul dos Estados Unidos. E o que acontece lá é que tem uma menina de 10 anos que ela é estuprada por 2 caras em plena luz do dia. Eles são presos, só que tem um detalhe, é que essa menina, ela é preta, né? E aí tem uma questão que o pai sabe que um outro crime parecido aconteceu e os caras não tinham sido condenados por serem brancos. Vai a júri, né? E aí o que acontece é que no dia que vai ser feita a fiança, né? Vai ser estabelecida a fiança, alguma coisa para isso. O pré-julgamento. O pai dessa menina vai lá e acaba matando os 2 caras na frente de todo mundo, e inclusive dá um tiro sem querer, aleatoriamente, num policial, e aí toda a discussão é para tentar justamente livrar ele da questão da prisão, justamente por ser um crime bárbaro. Depois a gente da pena de morte. Ele tinha várias opções ali, né? Era câmara de gás, era prisão perpétua, era só essa. Os outros que talvez pegassem 10 anos de cadeia, uma coisa assim, né? E aí o que acontece ali tem uma parte bem interessante, que o Donald Sutherland, que é um advogado grandão, assim, mais velho, que é o mentor do personagem do advogado que vai defender esse caso, que ele diz assim, olha que esse é um caso estranho, porque se tu perder,
Se tu ganhar, vai ser feita justiça. E se tu perder, também vai ser feita justiça, né? Justice is served, né? Que eles falam em inglês, né? The justice, a justiça foi feita, a gente fala em português, né? Em inglês, a justiça foi servida. Justice was served, né? Então esse é um filme bem importante para mim, assim, ele para mim junto com Amistad, eu vou me arriscar a dizer isso, porque o Amistad é um outro filme que é do Scorsese, que tratam essa questão racial em relação à questão do legal. Olhar o outra pessoa, o que eu falo é assim, ó, eu olhar a pessoa preta, né, o negro, conforme, dentro desse sistema de justiça de lei que a gente tem, essa questão da gente ver como igualitário e tudo mais, etc e tal, se a gente vê se essa pessoa tem realmente acesso à justiça ou não. E no Amistad ainda mais problemático, porque tu vê a pessoa como mercadoria, porque é um momento pré tudo isso que a gente está vendo agora, né? Mas, enfim, são filmes que são muito caros para mim, no sentido de tentar entender isso, porque a gente não sabe, né? A gente não sente na pele isso. E as pessoas pretas sentem. Mas é um filme que eu acho que é importante de ser falado. O último papo, né? A última conversa que o personagem do Samuel L. Jackson tem com o Jens na cadeia, ele escancara bem isso. Ele realmente escancara isso. Que é bem, a gente vai falar mais a seguir, né? Porque a gente vai dar uma geral no filme, né? Nas cenas. Bem, Renato. O que tu achou, Renato? Achei uma bosta, mentira. Né? Não é um Transformers, mas é um bom filme, né? Já fica evidente, obviamente, sempre isso aí, né? Cara, eu vi esse filme já várias vezes, né? Como eu comentei para vocês, a primeira vez que eu vi, eu fiquei impactado e revi no dia seguinte, né? A VHS, aquela coisa toda aí. E assim, ó, na verdade, revendo depois de algum tempo, né? Hoje eu terminei de rever, aliás, né? Às 11h30 da noite, a gente está gravando às 2h43 da manhã, né? Porque a gente só nesse horário, né? Infelizmente, mas é verdade, a gente só tem esse horário, professor, e ainda mais em EAD, né? Ou seja, mas então assim, ó, na verdade, o que acontece? A gente vai falar sobre diversas coisas, sobre justiça, sobre questão racial, pelo menos nessa diferenciação, né, que se tem essa luta, né, claro que a gente não vai mergulhar nisso, porque eu acho que até o filme, de certa forma, não tem essa pretensão de mergulhar realmente nessa coisa, é sim trazer essa coisa para a justiça, e é claro que há um exagero, né, em todos os sentidos, inclusive a gente pode discutir a questão do anti-herói, né, a personagem do Samuel Jackson, ele é um anti-herói, ele faz justiça matando duas pessoas. Bom, matar é errado. Mas eles são estupradores, não sei o que. Bom, mas aí tu entende? Uma coisa é eu achar que os dois têm que morrer. Claro que eles têm que morrer, linchado, esfolado, arrastado no carro, sei lá o que vai se fazer, tá? Mas tu entende que é aquela figura do anti-herói que é sempre presente na nossa sociedade, né? Ou seja, se faz justiça da maneira errada, ou se age de uma maneira errada para se fazer justiça. Eu acho que eles cometem diversos exageros no filme para fazer a gente pensar. Isso aí é fato, né? Eu não cheguei a pesquisar se o livro ele traz essa fidelidade, assim, né? Se teve algum ajuste entre o livro e o roteiro, né? Mas eles exageram, assim, a própria figura do advogado, né? Aquela coisa a Sandra Bullock, que aparece do nada, que é lá uma menina brilhante, ela é linda, embora eu confesso aqui que para mim a Sandra Bullock é mais bonita agora do que naquela época. Tá? O Duda não vai concordar, vai baixar a cabeça, é verdade. Tá? Não é um Brad Pitt, mas é a Sandra Bullock. Né? Então, eu acho que eles dão essa exagerada para trazer essa conversa. A gente vai entrar um pouco, né? Mas assim, essa primeira. Eles dão uma escrachada em tudo, assim, até os próprios. Né, o white trash, aqueles, né? Os estupradores, né? Aquela gente repugnante, aquelas pessoas, sabe? Em todo sentido, assim, eu acho que cometem exageros, mas super pertinentes para se discutir. Né? Eu acho que é mais ou menos essa a ideia aí, né? E tudo, do que achasse aí do... Eu vi esse filme acho que uma vez só, comentei com a Vanessa um pouquinho antes da gente começar a gravar, eu cheguei a esse filme no máximo, assim, acho que 99, talvez 2000, 2001, talvez, lá atrás, nunca mais revi, e revi agora, né, ontem, para gravar. O filme me impactou um pouco mais agora do que antes, talvez por causa da vivência, porque quando a gente é mais jovem, né,
A nossa empatia não está muito bem trabalhada ainda, tudo depois tu começa a amadurecer, a desenvolver uma certa empatia, tu começa a relacionar as coisas, tu começa a ver por outro ângulo, né? E é mais coletiva hoje, né, Duda, a empatia, né? Ela tá mais coletivada. Pode ser. Pelo menos na bolha que a gente vive. Pode ser. Mas tu começa a relacionar mais as coisas, tu começa a questionar mais as coisas, porque quando tu é jovem, tu realmente acha que a atitude do Carl Lee, Haley, né, o personagem de Samuel L. Jackson, era totalmente justificada. Né? Tem que matar mesmo e tal. Só que aí tu amadurece, tu começa a ver que essa ideologia de bandido bom, bandido morto, né, não é bem por aí. A gente, né, eu gosto de acreditar que a gente vive num estado de direito, né, com lei, com ordem, e não dá, senão vira faroeste, bota uma arma na mão de cada um e cada um por si. Vira faroeste. Senão, né, vira faroeste. Só que aí, ao mesmo tempo, tu pensa o seguinte: o cara tá no Mississippi, onde as garantias civis dele, os direitos civis, as garantias civis dele, como cidadão, como homem, como pessoa, ser humano, não são garantidas. A lei é corrupta contra ele. Né? Ele não é visto como pessoa, embora tenha um sistema de leis, tenha uma Constituição que assegura ou asseguraria direitos iguais para todos os homens, né, todas as mulheres, todos os seres humanos, tá? A gente sabe que não é assim que funciona. A gente sabe que eles são desassistidos, ainda hoje isso acontece. Black Lives Matter não está aí por acaso, né? Esse grito de chega do Black Lives Matter não está aí por acaso, e eu não canso de dizer. Acho que demorou até para acontecer, e não sei como não aconteceu aqui ainda no Brasil alguma coisa parecida, até pior. Eu sei. Acontecem aqui. Né? Eu imagino, porque nós somos uma sociedade racista. Né? Mas então, justamente, não sei como é que não aconteceu pior aqui ainda, sabe? Um país como o nosso, que tem 51,6% de população afrodescendente, como é que esse pessoal todo não disse um chega ainda e foram para as cabeças? Tá entendendo? É isso que eu não entendo. Anyway, aí tu começa a pensar assim, ó, se a lei te falha, né? Se a lei te falta, o que te resta? Né? É quase uma discussão. É quase uma discussão que de vez em quando aparece lá no outro grupo, do grupo do Conan que eu tenho, que é essa coisa entre civilização e barbárie. Que o Conan, ele pega muito isso, né? Qual é a coisa? O Conan é um bárbaro, mas ele tem uma regra, mas ele tem uma conduta moral de regras muito claras de certo e errado, entendeu? De palavra, né? E já os homens civilizados muitas vezes traem, são corruptos, roubam, tá entendendo? Então, a linha, assim, quando a civilização te fala, o que te resta? Barbárie. Entendeu? Tem uma linha moral, né? Se tu não tem Então, é muito ambíguo isso, né? Não dá para dizer assim, jamais faria isso. Eu não sei, honestamente, eu não sei. Uma situação dessas, uma violência daquelas, né, cometida assim, eu não sei o que eu faria, honestamente. Eu não sei, como diria, se não desgraçaria a minha vida. Vamos botar assim, sabe? Na verdade, eu gosto de pensar que a lei aconteceria, que eles seriam punidos e que eu realmente veria o processo todo acontecer. Eu gosto de pensar isso. Eu gosto de pensar isso, mas não sei se seria isso que aconteceria. Mas então, o que move ele a cometer o crime é isso, né? Porque a impunidade. Como ele foi absolvido, né, ao final do processo, mesmo ele matou os dois na frente de todo mundo. Só não estava o juiz lá. Todas as outras pessoas estavam lá. Então, ou seja, da mesma maneira que ele foi libertado ao final do processo, aquelas duas pessoas também seriam, porque não é julgado por um juiz, né? Tem um júri, e aquele júri é soberano, né? Aí o juiz vai aplicar. Você sentencia. Exatamente. Só vê a sentença, só faz a soma da sentença lá e aplica. Mas eu acho que, assim, para a gente abrir a conversa, assim, inicialmente, eu acho que se cria um ambiente que todo mundo lá
é que nem aqueles caras ali, entendeu? Da Ku Klux Klan, aquela coisa do racismo. Em algum grau, né? São vários tons de racismo. Mas o que no início começa a abre isso pra gente, a gente fica pensando, o jeito que a mãe fala, o meu menino de 23 anos, né? O cara tá bem desgastado para ter 23 anos, né? Deve ter usado bastante aquele cara, o cara que faz tem o grandão e tem o pequeno, acho que o pequeno é o Billy Ray Cobb, se eu não me engano. O pequeno é o mesmo, aquele cara especialista em fazer calhordas de cretinos. Ele é o mesmo cara que faz o policial calhorda da Espera de um Milagre, o policial baixinho. Isso mesmo. É o mesmo ator. É o mesmo ator que faz aquele policial sociopata do coisa. Isso. É o mesmo cara que faz. Ele faz um assassino muito pirado num outro filme que agora não vou me lembrar. Ele sempre faz papel de tantã. De maluco, de sociopata. Mas fica pra gente isso, entendeu? Tu acha que toda a polícia é daquele jeito, menos o xerife, que é negro. Tu começa a achar que as pessoas, o juiz, o júri, aquilo tudo se transforma, assim. Mas conforme o tempo vai passando, que é por isso que eu acho que eles fazem esse exagero nesse filme, porque no final das contas, assim, o fato dele ter cometido um crime, ter matado 2 pessoas e ter absolvido, se torna irrelevante para o que o filme quer discutir, né? Porque no final das contas ele foi absolvido porque ele estava ali se vingando do que aconteceu com a filha dele e que aqueles 2 mereciam morrer. Basicamente essa ideia. E se for a partir daquele princípio, né, de que o ideal seria que eles tivessem sido condenados e sei lá quantos anos de cadeia, se tem pena de morte para isso, acho que não tem. Né? Mas, no final das contas, tu percebe que até o próprio juiz que quer resolver o negócio de uma vez, tu já percebe que para ele o cara vai morrer ou vai para prisão perpétua, mas o próprio juiz, ao longo do processo, ele vai, fala mais, não deixa o Kevin Spacey, que aliás é um baita no ator, né? Enfim, não sei se a gente vai falar. Pena que deu aquela treta lá, né? Uma pessoa que acharam horrorosa, mas um baita ator. Uma pessoa horrorosa, mas é um baita ator. Enfim, né? E aí ele, o juiz ele vai entrando naquilo ali, entendeu? O juiz ele fez um trabalho de juiz. E é legal vocês verem um filme que é o Julgamento do 7 de Chicago, para ver uma atuação diametralmente oposta. Diametralmente oposta. Porque aquele cara foi juiz, ele ouviu os 2 lados, ele falava assim, não é assim. Então, mas ele foi abrindo os olhos, entendeu? Mas no início a conduta dele era fazer parte daquela loucura. Eu tava esperando algo, né? Na primeira vez que eu vi, eu tava esperando um daqueles caras da Ku Klux Klan ser ele, entendeu? Quando chega na casa... O Joel Schumacher, ele é tão competente, cara, na condução do filme, que eu digo assim, cinema é a arte de mostrar. Se é para dizer, então vai fazer um livro. Você tem que narrar tudo, contar tudo, né? Vai fazer um livro então, não faz filme. Porque o cinema tá ali, tu tem que mostrar. Então, por exemplo, como é que a gente sabe que aquilo ali é uma cidadezinha no cu de um lugar? Todo mundo se conhece pelo nome. Todo mundo se conhece pelo nome. Tanto que o policial chega assim, né? O cara que toma um tiro no joelho, né? O cara que toma um tiro no joelho, o Chris Cooper chega, tu defendeu o tal fulano? Não, foi o cara de Memphis, porque ele fez assim, assado na filha do cara, a pequena Tony, todo mundo se conhece. Então todo mundo se conhece pelo primeiro nome, né? Os caras são amigos de infância, cresceram juntos. Tipo, o Cauli, ele atira no joelho do cara, ele fica péssimo, a gente se conhece de guria, sabe? Esse tipo de coisa. Na coisa da casa do juiz, né? O cara chega a casa do juiz é uma dessas mansões antigas, das antigas plantations de lá. O cara tem um mordomo negro, o cara tem uma empregada negra, o cara tá lá pintando no terraço, tipo assim, o cara é quase como um senhorzinho, o juiz. Então, assim, mas é essa visão que se passa. Tu tá entendendo? É aquela coisa assim, então tu consegue ver, tipo, putz, é esse tipo de coisa, né? Aquele racismo estrutural, sistêmico e exacerbado. Então, são vários tons de racismo que permeiam todo o filme, né? E tem o extremismo lá do pessoal dos irmãos que querem reativar a Ku Klux Klan,
né, no local e conseguem chamar os caras. Eu peguei um dado aqui, olha só, porque assim, o pessoal fica assim, Ku Klux Klan existe, não existe, tem, não tem. Claro Aí que eu peguei existe. um dado aqui bem... existe ainda. Eu peguei um dado bem interessante, isso é uma coisa bem... O cara é deputado, não é? Olha só, a Ku Klux Klan, tá certo? No auge dela, porque ela teve 3 fases. Ela teve a fase inicial, na era da reconstrução, que foi logo depois da Guerra Civil Americana. Ela teve o auge dela nos anos 25, foi a segunda clã, e depois de 1945 e 46 e até hoje, que é a clã que está até hoje aí. Né? No auge dela, entre 25 e 26, eles chegaram a ter 6 milhões, entre 4 milhões e 6 milhões de membros. Imagina. É muito filho da puta junto, né? Mas, cara, é um momento assim. Eu achei até que era mais. Não, cara, é muito. Era mais. Achei até que seria mais, porque. Mano! É que tem coisa. Imagina, quantas pessoas tem no Rio Grande do Sul? Deve ter isso mais ou menos isso, eu acho. Não chega. No Rio Grande do Sul? Do Uruguai, isso aí, a população do Uruguai, eu acho, cara. Mas o que ano era que deu uma craquelada que eu não consegui ouvir? 1925. Isso, foi no auge. Depois deu uma derrocada. Aí na década de 30 eles reduziram para 30 mil, 65, 40 mil. Hoje em dia, espalhado por censo de 2016, assim, vamos botar em ativo. Não declaram participantes da clã? Alguns, não. Mais ou menos 3 mil. Tem 3 mil membros nos Estados Unidos. 3 mil membros. Né? É um número pequeno, mas é um número expressivo ao mesmo tempo. E quem será que eles votaram em... O Biden, certo? Pô, essa na boa. Pra branco, o Trump não serve, né? Porque ele é laranja. É que essa coisa da clã tem uma coisa engraçada. Por isso que o Bolsonaro gosta dele. É essa coisa da covardia, né? Porque assim, eles estão sempre encapuzados, eles não mostram a cara nunca. Então, mas vocês perceberam uma coisa ali? O Duda, eu acho que deve ser atinado para isso. Não sei se o Renato, porque o Renato estava vendo por partes e pulou algumas partes, que já tinha visto algumas vezes. Quando eles estão vendendo as camisetas ali. Aquilo é genial. Aquilo é genial. O cara tá vendendo a camiseta, ele tá vendendo as 2 camisetas. Aquilo é genial. Free e fry. Que é de fritar, né? De pegar e de matar. Genial. Aquilo é genial. É por isso que eu digo assim, o filme mostra. Tá vendendo as 2 camisetas, né? A exploração da mídia, né? O circo que se forma. Isso é genial. Tem um outro filme que vai numa base parecida, mas pega um tom mais satírico, que é A Fogueira das Vaidades, que é baseado no livro do Tom Wolfe. Que acho que, se não me engano, eu não sei se é com Tom Hanks ou Bruce Willis agora. Fogueira das Vaidades, eu pego o Tom Hanks. Fogueira das Vaidades. E o cara, ele atropela dá um acidente lá e ele machuca um membro da comunidade negra. E aí vira assim, ó, uma coisa da mídia, um massacre da mídia em cima, entendeu? Aí vem o pessoal da NAACP, que é aquela organização dos africanos. Ela aparece, né? Que aparece no filme também, e vem o pessoal da igreja, vira um negócio, vira um circo midiático, o julgamento, mas aí é um tom de sátira, né, esse filme aí. Nesse aqui não, é um tom mais sério, porque tem também o tom midiático, a importância do julgamento, né, para o movimento dos direitos civis e tal. Mas é bizarro, cara, essa coisa desse racismo, assim, sério, assim, eu tenho dificuldade em entender pessoas que odeiam outras pessoas pelo simples fato dessas pessoas existirem. Porque eu tenho muita dificuldade em entender isso, sabe? Essa coisa. Na verdade, eu não sei, tu pega, porque tu pensa assim, ó, aqueles dois, porque ele é alegórico aquilo ali, né? Aquelas 2 pessoas representam os assassinos, né? Eles representam não deve ser poucas as pessoas que são e pensam como eles pensam lá nos Estados Unidos. De novo, é uma cena, sem querer te cortar, mas já te cortando, a cena do estupro, assim, é uma cena brilhantemente filmada, né? Que não mostra absolutamente nada. Ela te deixa tudo na sarjeta. É tudo na sarjeta.
É uma cena assim, baseada muito no assassinato do Psicose, que também não mostra nada. As facadas no Psicose não te mostra nada, te mostra a faca subindo, a faca descendo, basicamente, a cara da mulher gritando, e ali é a mesma coisa, não mostra nada. Tipo assim, a criança não participou daquela cena. É a atriz. Sim, com certeza. Isso é genial, assim, ó, é muito... Te choca, te causa o efeito, assim, ó, sabe? É uma paulada na tua cara, e não te mostra nada. Deixa tudo assim, ó. Tudo contigo, deixa tudo no teu colo. Imagina a barbaridade que está acontecendo aí. É tudo contigo. Então, isso aqui eles mesmos, nos Estados Unidos, os caras chamam esse tipo de pessoa de white trash, né? Seria o lixo branco, que moram, né, em trailers jogados, vivem às custas do governo, inclusive, né? Vivem de ajuda de um governo, né? Que é assistencialista para esse tipo de gente, né? Enfim. Então, ele mostra essa relação que se estabelece de uma pessoa que é lixo humano. Aquilo ali é lixo humano, em todos os sentidos. E aquele ódio, porque aquilo ali é o ódio puro, né? Do que eu estava falando, aquilo ali é o ódio puro. É uma pessoa que é lixo humano e odeia uma outra só pelo fato dela existir. Né? Se lamentam porque, né, diz assim, aquele negro estaria morto se fosse há 10 anos atrás, 10 anos atrás, anos 70 para 80, né? Aí ele estaria enforcado, né, com as bolas na boca e não sei o que, blá, 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 blá. Então, aquilo ali é o ódio, talvez, no estado mais primitivo, se é que é possível uma coisa dessa. A Vani, que é filósofa, talvez me ajude, né? Mas, então, por isso que eu acho que o exagero faz parte do filme. Em todos os sentidos, o exagero faz parte do filme. Até a figura... Sabe que eu não acho que seja exagero, eu acho que, na verdade, eu estava até falando com o Duda antes, assim, eu acho que o filme ele tem um tratamento meio cru da imagem, assim, sabe? Aquele suor, aquelas pessoas sempre com suor. Todo mundo sempre suor, todo mundo calorão do caramba, isso dá essa sensação, parece uma panela de pressão, parece que eles estão numa panela de pressão, e estão numa panela de pressão. O ambiente, sim. E eu acho que esse ambiente ele vai influenciar justamente nos ânimos das pessoas. Então, assim, ó, tu tem ali pessoas que estão... que é muito engraçado isso. A secretária trabalha para um advogado. Todo mundo ele tem noção de justiça, mas quando aperta para o calo do lado dela, ela diz, olha, tu tá ferrando com todo mundo, tu não tá pensando nos outros, né? Então, o que aparece é que no sentido de justiça, cada um quer a justiça para si, né? Que é aquela coisa assim, e até o próprio advogado, que é o Matthew McConaughey, que faz, né? Eu não esqueci de falar sobre o nome dele direito. Ele tem uma questão pessoal que está envolvida na história, que é, o cara avisou para ele que ia fazer alguma coisa. Ele sabia disso. O que vocês teriam feito? Eu não sei. Eu não teria avisado, porque eu acho que ele não acreditou nele. Depende, ele falou com a mulher dele fala, liga. Eu sei, mas aqui que eu acho que... Se eu tivesse falado pra Camila, ó, eu acho que eu vou ligar pro cara, aí a Camila fala assim, liga, e depois tu não ligasse... não, eu teria ligado porque eu tinha mandado, óbvio, né? Enfim. Eu também. Eu falo, não, mas depois, cara, isso é uma merda, sabe? Então, não, mas a primeira vez que eu vi, e aí eu até pensei sobre isso hoje, o que dá a entender ali, que daqui um pouco... não justificando, mas de certa forma percebendo que talvez o Samuel Jackson, né, ele faria algo se os caras fossem soltos, né? Não antes. Então daqui a pouco assim, relaxar, esperar ver o que vai acontecer. O dia que ele sair da cadeia, pimba. A lembrança que eu tinha do filme é que os caras tinham sido inocentados e ele executa eles. Essa lembrança que eu tinha do filme é antes. Então, isso, exatamente. Então, então, eu acho que nesse sentido ele não tem nenhum peso de culpa ali dele não ter ligado. Porque é ilógico fazer o que o cara fez. Ele não deixou nem serem julgados. Entendeu? Para nada, assim, nem para pegar uma cadeinha, assim, daqui a pouco, nem que se fosse 1 ano, 2, espera sair para depois matar. O que justifica na cabeça dele ele ter feito isso é um julgamento semelhante que teve antes e que os caras foram absolvidos. Um cara que foi absolvido, foi uma pessoa que foi absolvida. Então ele ficou pensando, não, no meu caso não vai ter justiça, minha filha não vai ter justiça,
né? Não, sim, sim, o lado dele, sim. Não, o lado dele é esse, ele entende dessa forma. Tanto que é que quando ele tá naquele momento ali que ele tá esperando para dar o tiro nos caras, né? Ele tá numa fúria tão grande, que vocês estão falando de ódio, né? Que ele tá parecendo que ele tá um bicho preso e ele tá para ser solto ali, quando ele sai com aquela arma, que ele sai atirando, né? E depois larga a arma, né? Como se tivesse caído assim, ele larga a arma e sai. E sai, né? Então é aquela coisa assim, ele para não ser pego em flagrante, ele não foi pego no momento, ele foi pego depois, né? Eu não sei como é que é lá nos Estados Unidos, mas tem uma diferença de tratamento. Ele vai preso, mas ele vai preso igual. Não, ele vai preso, mas não é a mesma coisa. Aqui no Brasil, por exemplo, tem a diferença de você pega em flagrante e tu não ser preso depois. Tem duas, é diferente o tratamento que te dá. Tu pode depois ficar livre um tempo, etc. Ou se estabelecer uma fiança, enfim. E aí, o que é interessante essa coisa que a gente está falando de ódio, e o nome do filme é Tempo de Matar. A pergunta que eu faço é assim, ó, essa questão, a gente vive num momento que, já pensou, o que isso está? A mensagem do Duda tá pitando aí. Tá. Que a gente está num tempo tão conturbado em relação à questão de justiça, que muitas pessoas pensam exatamente isso, né? Se o Estado não me dá a possibilidade de eu me reconhecer como cidadão, se não dá o direito de que eu tenha, ele não vai me defender, ele não vai me apoiar, ele não vai nada para mim, então o que eu vou fazer? Eu vou partir para fazer justiça com as próprias mãos. E é engraçado que nesses momentos desse fervilhão emocional, tem muita gente que compra isso, né? E não pensam, por exemplo, que é o que o dono de Satanás falou, o seguinte, não, ele matou 2 pessoas. Tem uma hora que eles estão conversando, ele pegou um caso terrível, porque ele matou na frente de todo mundo, tá? Então não tem, ele cometeu um crime, né? Na verdade, 2 homicídios, né? Não foi 2. Seria vigilantismo, seria justiçamento, seria, sei lá. Não, mas não é legítima defesa, não é nada. Homicídio qualificado, não sei como é que chama isso aí. Não, o qualificado não, porque na verdade o qualificado tem algumas questões que são pontuais. Bom, podia ser vingança, talvez pudesse ser uma qualificadora para ele ser qualificado. Mas a questão toda, assim, é que ele pega tudo isso que eu tô falando para vocês de que ele cometeu um crime, ele fez uma coisa equivocada, ele fez uma coisa errada. E é engraçado que ali o filme vai justamente para mostrar o seguinte, tá, mas será que por toda a questão da injustiça racial, por todo o problema que tem a questão racial, será que realmente, efetivamente, a justiça não está sendo feita nesse caso? E aí, o grande questionamento que a gente se faz hoje, em diversos casos que a gente vê, por exemplo, o cara lá que morreu lá nos Estados Unidos com uma coisa no pescoço, que uma pessoa vai lá e asfixia essa pessoa. Bom, ali é claro, é óbvio que aquilo ali foi uma coisa que foi criminosa, né? Mas quantas pessoas... foi um crime de ódio, aquilo. Aquilo foi crime de ódio de uma autoridade. Exatamente, justamente que tu pensa que pode te defender. É a coisa mais grave que pode acontecer numa sociedade, é um crime de ódio de uma autoridade. Mas um pouco tempo aconteceu uma coisa semelhante lá mesmo nos Estados Unidos, que foi um cara que ele estava dizendo que ele tinha que levar alguma coisa para a filha, uma coisa assim, e o cara atirou nas costas dele. Foi depois. Foi um tempo depois, né? Foi um hábito, acho que morreu. Mas isso acontece, lá acontece a toda hora. Pois aqui também, gente. Aqui também. E aqui também. E teve uma coisa que até mais. Quando aconteceram esses 2 episódios, que foram muito perto um do outro, eu até falei em sala de aula, estava todo mundo postando nas redes sociais, os meus alunos, todo mundo, vidas negras importam, vidas negras não importam, etc, etc e tal. Eu disse, gente, quero ver essa mobilização se acontece no Brasil uma coisa assim. As pessoas parecem assim, que lá fora parece que a coisa ganha um outro contorno, e a gente compra isso. Uhum. Mas quando é a nossa briga, para a gente brigar pelos nossos, parece que a gente murcha, a gente se cala, né? E aí tem aquela coisa que as pessoas falam muito, que a gente tem essa tendência a ser, como é que é? Questão de vira-lata, que chega... Complexo de vira-lata. Isso, complexo de vira-lata, estava me fugindo a palavra, complexo de vira-lata, que a gente tem de se achar inferior, né? Mas é muito complicado, porque eu acho que isso passa pela questão eu acho que isso passa primordialmente pela questão de tu ter o reconhecimento de que tu é um cidadão e que tu tem direitos e que tu tem que lutar por esses direitos. Enquanto tu não faz, isso não cai essa ficha na tua cabeça, enquanto tu não te reconhece como cidadão que tem direitos, que o Estado tem que ter sim, coisas que ele tem que fazer por ti, tu fica aquém na margem de tudo isso, né? Porque
tu não te reconhece. Eu estava falando com um colega que ia fazer uma prova de uma coisa de sociologia, e ele me disse assim, porque essas questões todas dos direitos humanos, piriri, parará. Eu digo, meu querido, tu vai falar de direito humano para uma pessoa que está morrendo de fome? Ela quer um prato de comida. Ela nem sabe o que é isso de direito humano. Ela quer saciar aquele momento que ela está ali, que ela está passando um problema. Então, assim, é muito bonito a gente falar as coisas, etc e tal, mas a gente tem que entender que a população, de um modo geral, não se reconhece como detentora de direitos. E se não se reconhece, não vai lutar por esses direitos. Vânia, dados de 2018. O Brasil tem aproximadamente 51,6% de negros, 55% em alguns censos, tá? De negros no Brasil. Eles ocupam, no Brasil, apenas 27% do legislativo. A gente tem mais da metade da população negra no Brasil, e essa população é representada por menos de 1/4, ou pouco mais de 1/4 do legislativo. Com as mulheres acontece isso também. E os caras são. E a coisa é tão legal quando eles elegem um afrodescendente, o Fernando Holliday. Olha que coisa escrota, que quadro escrota da história. Né? Que é aquele cara lá do MBL que é contra as cotas. Né, que ainda tenta sabotar. Mas é isso aí, enfim. Sabe? Então, tem um livro, sabe, a coisa da representatividade. Eu fico pensando assim, eu digo, sabe, aqui no Brasil acontece tanta violência, até pior do que lá nos Estados Unidos, isso que aconteceu com o George Floyd, que foi só a gotinha d'água lá. Como é que aqui ainda não explodiu? Como é que aqui não explodiu ainda, sabe? Cara, eu acho assim, eu teve lá naquele, o princípio de tudo, né, Duda, o primeiro Intertestando que nós gravamos sobre desigualdade social, né, que foi o nascedouro, assim, que depois acabou virando Valvulado, e aí estamos aqui dentro do 24 frames por causa disso. Eu me lembro do Ayrton e do Kleber, falaram de um livro, né, Os Bestializados, né, do José Murilo de Carvalho. Eles comentaram do livro, eu peguei o livro para ler, né? Foi o primeiro e-book que eu li no Kindle, foi esse livro aí. E eu não vou lembrar o nome da pessoa que falou, né? Mas tinha diplomatas, tem vários relatos ali de diplomatas, de jornalistas que estão no Brasil, assim, nesse pré-vir a República, ali, a abolição dos escravos, aí tem a República e tal. E aí aquela coisa assim, vários relatos diziam a mesma coisa: o Brasil não tem povo. Né? E eu acho que isso se estende até hoje, de certo momento. Assim. É também aquela coisa de uma sociedade, né, que milita para benefícios próprios, é uma sociedade que se compadece com o norte-americano que é assassinado só pelo fato de ser negro, mas aqui, né, acontece isso, ninguém fala nada, né, inclusive o assassinato da Marielle, por exemplo, que é uma autoridade, ela não era qualquer pessoa, ela não era uma Zé Ninguém, né, não só pelo fato da importância dela como pessoa, como cidadã, mas ela era uma vereadora, né, então, e foi assassinada e simplesmente, né, então eu acho que entra nessa parte, assim, de por que não acontece? Não é que não acontece só isso no Brasil, não acontece nada no Brasil. O Brasil passa pano o tempo inteiro, pano. Salvador o anti-herói, aí que tem a coisa do anti-herói. Nós torcemos pelo anti-herói, nós queremos um salvador da pátria, aquele cara que fala tudo do jeito que ele tem que falar, porque ele é autêntico. Aí ele pode ser racista, machista, homofóbico. Aquele cara lá que passou fome, mas ele vai fazer tal coisa, mas ele fez isso porque ele tinha que fazer, e aí começa aquela passada de pano, né? E aí tu chega naquela coisa que um dia a gente vai ter, pelo menos de certa forma, a gente vai ter que entender isso de uma maneira como sociedade, que era o que a gente estava conversando antes do ar, né, que tu estava falando, né? Tu não pode passar pano para racista não pode passar pano. Mas a nossa sociedade, a gente tem que ir além disso aí, porque o racista, ele é um canalha, né? Mas um canalha, ele não tem só o racismo como coisa ruim. A gente não pode mais passar pano para canalha, né? Canalha, pessoas que apoiam canalhas são canalhas, acabou. A gente tem que chegar em algum momento, a gente tem que chegar a essa conclusão, né? De, agora tá aí o cara que tá aí, nós não queremos mais, então vamos achar um Joe Biden. Aí vai quem vai lá? As pessoas que ajudaram a eleger o cara. Aí tu fala assim, peraí, é assim que funciona? Mas a gente sabe, a gente já viu esse filme vai se repetir,
né? E a gente vai cair no mesmo erro, né? E cara, a Maria Carolina de Jesus escreveu O Quarto Despejo, né? Se alguém não leu, é um livro maravilhoso. Ela era uma favelada, uma mãe, enfim, catava lixo para poder alimentar sua família, né? Na favela do Canindé, ali atrás, onde agora tem o estado da Portuguesa, lá em São Paulo, né? À beira do Tietê ali. E em certos momentos ela falava, né, que um dia só vai funcionar, não é com essas palavras, mas ela disse isso, que o Brasil só ia para frente quando a pessoa que estivesse na presidência fosse uma pessoa que tinha passado fome. A gente teve isso, né? E a gente sabe o que aconteceu. Então, esse é o problema, entendeu? Falar do racismo é a passada de pano, é a canalice, é a injustiça, enfim, tá aí. É aquela moral de calça curta, né? E deve estar, tá, Renato, mas então tu é defensor da moral, tu é uma pessoa perfeita? Não estou dizendo isso. Estou dizendo assim, ó, nós enquanto sociedade, eu não estou falando de mim como indivíduo, eu estou falando nós como sociedade. Eu sou um indivíduo que nasceu nos anos 80, né? Eu sou um homem, eu sou branco, eu sou hétero, né? Que nasceu nos anos 80 e fui criado e depois fui morar padrãozinho, todo padrãozinho. Exatamente, né? Só que, cara, eu tive diversas coisas ao longo da minha vida que me fizeram me modificar, e isso que é importante. Até estava conversando hoje, eu não sei se a Helena vai ouvir, né? A nossa aluna, né? Eu espero que ela falar para ela. Eu estava dizendo para ela assim, né? O babaca, ele tem solução quando ele descobre que é babaca. Talvez tu não perdoe o babaca, né? Mas o babaca ele pode tentar se regenerar de alguma maneira, né? Então isso que acontece, é tu ser babaca e tu entender as coisas como se estabelece, tenta se modificar. Então a gente tem um problema muito grande, que é a visão que eu tenho desse filme, tentando botar na nossa sociedade, de uma pessoa que não é negra, que não sofreu com aquilo ali, que nunca, enfim, teve uma questão de precisar da justiça, me sentir injustiçado como cidadão sim, que eu tinha roubado, mas, né, pessoalmente, assim, falando, né, eu sempre falo, né, o preconceito que eu sofri na minha vida foi ter tatuagem no início dos anos 2000, foi o máximo de preconceito que eu sofri na minha vida. Então, é ridículo, né? É totalmente ridículo, né? Mas, então, como é que tu vai te colocar no lugar, né? Tu pode ter empatia, mas tu não tem como te colocar no lugar. Por isso que eu acho que o filme, ele exagera para trazer essa discussão, né? Um pouco parecido com aquilo que nós conversamos nos Olhos Bem Fechados. Lembra aquela conversa que a Nicole Kidman estava fumando maconha e aí começa a puxar o papo, eles brigam? Ou seja, sim, aquela cena, ela foi exagerada para existir aquele tipo de conversa, senão aquele tipo de conversa não teria. Né? Eu acho que esse filme, ele traz isso aí, porque, e outra coisa assim, ó, a gente não pode torcer por um cara que mata duas pessoas, não interessa quem são. O certo, talvez ali, se ele tivesse matado realmente, né, bom, os caras vão ser soltos, eu vou ali e vou matar. Aquele cara devia ficar na cadeia, pelo menos um pouco, né? No Brasil. O final do filme eu acho forçado também, tipo, ele é inocente. Eu acho forçado, acho que no tribunal de verdade ele teria pego uns diazinhos ali, não seria inocente, eu acho que ele teria, tipo... É que eu entendo... Um tapinha na mão simbólico, sabe? Ele teria tomado Mas sabe o que eu entendo ali daquela inocência ali? Eu entendo que todo mundo que estava ali, porque a gente tem alguns momentos em que os júris aparecem, assim, e aparecem 3 momentos, se eu não me engano, diferentes, com movimentação diferentes sobre a votação, né? No final ele já está quase ferrado, no final ele já está quase ferrado. Ele está ferrado. Já está todo mundo condenando ele. Eu acho que, na verdade, o que o diretor quis com essa absolvição dele ali, na verdade, é nos absolver de uma culpa que a gente tem do nosso racismo. Porque quando o Matthew McConaughey faz o discurso de advogado no final ali, que o cara dá uma prensa nele e diz, olha, eu te contratei porque tu faz parte do time contrário, cara, tu faz parte dos vilões, tu não é meu amigo, tu nunca compartilhou da minha vida, minha filha nunca vai brincar com a tua. Tu não convive, não sabe qual é a minha realidade, tu é branco, né? E eu acho que ele dá uma no estômago do cara, e embora o Matthew McConaughey no final quer dizer o seguinte, olha, eu tô aqui, vim comer com a tua família, minha filha vem brincar com a tua, tipo, ele quer se colocar nesse lugar que o cara disse que ele não fazia parte. Mas não tem como. Mas o que eu quero dizer é que quando ele faz aquele discurso que ele diz assim, agora imaginem que ela é branca,
é como se ele desse uma porrada e todo mundo dissesse, olha aqui, ó, todo mundo faria isso, o que ele fez, mas todo mundo não só vai condenar ele pelo fato dele ser negro, porque se fosse uma pessoa branca, ele estaria solto. Então, nesse caso, eu acho que a absolvição ali não é uma absolvição pelo crime, é uma absolvição pela punição que a gente faz recorrentemente enquanto sociedade com as pessoas pretas, né? Então eu acho que... E ver um negro, ver um sujeito negro se safando de um crime, que era o que acontecia com o branco, né? Só que a motivação do crime é outra, né? A dele foi vingança por um motivo, porra, né? Tanto que o policial que toma o tiro na perna, que perde, né, para baixo e fala, eu não culpo ele, eu perdoo ele, soltem ele, eu teria feito a mesma coisa, né? Ou seja, tu tem uma catarse coletiva ali, tu tens né? Tu tem uma catarse coletiva. Vani, tu que é advogada, é um troço que eu simplesmente não entendo, assim, ó, sabe? Eu não sei por que o juiz acontece direto em filme. Eu acho que eu nunca fui num tribunal, assim, nunca vi, não sei se isso acontece de verdade. Mas em filme é direto, eu acho o quadro assim, tipo, o cara faz uma pergunta pra pessoa, a pessoa responde, aí o cara protesto, aí o juiz olha pro júri, o júri tem que considerar a sua pergunta. Como assim? Eu vou desouvir a pergunta? Como é que tu desolve? Dar um reset? Como se ela... Agora esqueçam. É um artifício, né? É um artifício do advogado. Né? Considerado, é só uma questão técnica mesmo, né? É uma questão de tu chegar... É que assim, ó, eu fui a poucos... A minha área de atuação é civil, né? Não é penal, embora penal seja apaixonante na época da faculdade. O problema é que trabalhar com penal é uma coisa horrível. Direito de trabalhar com isso não é uma coisa para qualquer estômago, eu não tenho estômago para isso, né? Mas quando tu estuda tecnicamente a lei, é muito interessante de tu estudar. Eu acho que a parte do direito mais legal de estudar é a parte de direito penal. Só que o direito brasileiro é muito diferente do direito americano, né? Então, assim, eles trabalham com essa questão de jurisprudência, eles pegam um caso e aí na hora do julgamento dizem, olha, tô cruzando assim, essa jurisprudência aconteceu em tal lugar, não sei o que, e o juiz na hora ele já vai decidir com essa questão da jurisprudência. Deve ser um inferno estudar direito lá, porque aqui tu pega basicamente, tu pega o vademecum ali, tu tá ali com aquilo, beleza, é aquilo. É aquilo. É que lá tem essa questão que, por exemplo... Agora lá não, agora tem que ser não, porque em 1945, no estado contra Wilson Smith, o estado decretou... Mas o que é bom também, porque na verdade... Não, mas eu acho que tem uma coisa que é boa, porque assim, ó, eles têm uma Constituição que é super enxuta, a nossa Constituição é super grande, né? Eles têm uma questão que a legislação é por estado, tanto é que alguns têm pena de morte, outros não têm, então é assim, não que no Brasil não tenha, cada estado tem essa Constituição, mas a gente tem um sistema penal e tudo isso é um só, para todos. Ups. Mas eu acho que essa coisa deles poderem cruzar esses dados, pegar o julgamento aqui, o julgamento... A gente também trabalha com jurisprudência, mas é diferente, ela é dentro do processo escrito, né? Eu nunca acompanhei um julgamento que a pessoa pegasse jurisprudência e jogasse na cara do juiz e aqui aconteceu outra coisa, que nem ali no filme, né? Mas agora imagina o seguinte, o filme é de 96, a internet estava engatinhando na época, nem existia internet direito. Imagina tu catar jurisprudência no braço, imagina, hoje em dia tu bota lá, crimes, não sei o que, tu bota lá na database lá jurídica dos Estados Unidos, que eu não vou saber o nome, né, tu bota lá, tu cruza as informações, rape, black, não sei o que, tu bota um monte de palavra-chave, tinha uma lista, imagina tu catar esse raio dessa jurisprudência em 50 estados americanos, no braço. É complicado, tem vários estagiários, né? Por isso que surge a Sandra Bullock ali para pegar os estagiários, os paralegais, os paralegal. Tem existe essa figura do paralegal no Brasil? Paralegal é o estagiário que você está falando? Porque tem estagiário e tem o paralegal. O paralegal acho que é alguém que dá assessoria, de repente, de buscar coisas legais. Tem várias figuras numa equipe jurídica. É que, na verdade, assim, ó, eu enquanto estudante de Direito, enquanto era estudante, eu fiz isso, eu trabalhei no Sanep, na época que eu era estudante de Direito, e eu trabalhei lá, então o que eu fazia basicamente era tirar xerox, pegar processo, levar processo, trazer processo para dentro do Sanep, essas coisas assim, mas eu não podia, se eu tivesse a carteirinha de estagiário, que tu pode ter uma carteirinha de advogado de estagiário, né, e aí tu pode até pegar processo em carga e ficar um tempo com esse processo.
que não é uma coisa que normalmente a gente possa fazer, assim, quem é só que vai fazer essas coisas mais simples, né? Mas eu não sei. Aquela parte final que ele pede, né, para os jurados todo mundo fechar os olhos e tal, que aí ele conta tudo que aconteceu. Aqui daria para fazer mais impactante aquela cena se eles mostrassem o que ele está descrevendo, né? Aí Mas seria... não. A ideia não é essa, seria, né? assim, eu fiquei pensando, se mostrassem, ia ser aquela cena que ia dar aquela revoltada. Não tem que mostrar, porque assim. tem um impacto. Aí que tá, é a mesma coisa, aí que tá a genialidade da coisa. Aí que tá a genialidade da coisa. Deixa. Também acho. Deixa a pessoa pensar. Mas ali ideia abriu a possibilidade. Teve essa possibilidade. Ele não quis, acho que foi bom até não fazer, mas eu até achei interessante que ele deixou essa possibilidade. Mas a gente já viu o que aconteceu. A gente viu o que aconteceu no início. Ali daria aquela impactada. Não, eu acho que o que é engraçado, assim, quando tu tem aquela cena inicial do estupro, tu tem noção que eles estupraram ela, tu não tem noção que eles enforcaram ela, tu não tem noção que eles jogaram ela de uma ponte de não sei quantos metros, tu não tem noção que eles fizeram xixi em cima dela, tu não sei toda essa descrição que eles têm do crime. Tem muita informação que a gente não tem no início. Mas o que ele confiou muito ali foi no talento de um ator jovem, que estava surgindo, o Matthew McConaughey estava começando a aparecer, para fazer um texto daqueles que pegasse mesmo, que desse credibilidade ao que estava sendo colocado ali, porque assim, tipo, senão podia ficar muito canastrão a história. E quando ele começa a falar, que essa parte que eles falam que é do sumário, né, que eles estão fazendo as últimas alegações, Kevin Spacey está sentado lá e já está com uma cara de indignado, porque ele está vendo onde é que ele está indo. Ele está indo justamente na questão do apelo emocional, ele está apelando para a questão... E no sumário tu não pode, no sumário não tem protesto, no sumário tu pode falar o que quiser. No sumário, se o cara quiser cantar Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão, o cara vai lá e canta e azar do goleiro, porque né? Aí vamos jogar isso agora para que aconteceu com aquela moça lá, que foi da questão do estupro culposo. Por que eu quero falar disso? Porque a gente tem uma relação ali com aquela questão daquela audiência, que até falei com o Renato, a gente falou sobre isso, acho que no passado não, né? Mas a gente conversou isso, eu e o Renato, em algum momento a gente conversou, que teve recortes, né, daquela questão daquele vídeo que foi mostrado. O que eu vi, eu não sei, depois eu não busquei se era verdade, e teria sido editado, né, que isso, na verdade, sim. O Ministério Público de Santa Catarina alegou que o Intercept editou, né, o vídeo e que o juiz e o advogado dela, o promotor, sei lá, né, interviram. Fato, isso aí foi o que dito. Eu nunca vi a fita inteira, nem sei se chegou a sair, mas também acho que aquele apelo dela, né, ela chora e diz assim, pelo amor de Deus, eu não estou me tratando que não trato assim, aquele apelo ali, ela não teria feito se a coisa fosse como o Ministério Público de Santa Catarina disse que foi. Né? Pode até ter algum tipo de... Não, calma aí. Ô, seu bobo, não fala isso, seu bobo. Uma coisa tipo meio assim, porque a coisa foi muito... Aquilo ali, cara, acho que nem cena de filme dá para fazer aquilo ali. E foi vida real. Aí é isso que eu quero chegar. Eu quero chegar nessa coisa assim, de tu pegar... A gente tá falando de um filme que ele tem uma questão racial, mas tem uma questão de justiça por trás. Né? O que é justiça, afinal de contas? Né? Se é dar a cada um o que é seu, o que de fato a gente tem que dar para as pessoas? Né? E aí, o que a gente tem nesse caso por que eu estou falando desse caso dessa moça? Porque na gravação, e aí nem vou entrar nessa história de estupro culposo, essa coisa toda, porque a gente já foi até uma discussão que não foi usada essa terminologia dentro do processo, enfim, tá, isso aí não vem ao caso. Eu quero falar justamente do tratamento legal que foi dado para ela dentro de uma audiência, que tu tem um juiz que tem uma figura ali, que ele tem que dar um freio. As pessoas não podem falar qualquer coisa, né? Não pode o cara chegar e dizer assim, eu não queria ter uma filha que nem tu, Deus me livre meu filho ficar com uma mulher que nem tu, não sei o que lá, olha as roupas que tu tava, não sei o que, olha a posição ginecológica, esse tipo de coisa não cabe. E aí, uma outra questão que eu fiquei pensando sobre isso, e foi uma das coisas que eu até coloquei nas minhas redes sociais, é até que ponto vai a ética de qualquer profissional, até que ponto vale qualquer coisa para tu defender um cliente, ou até que ponto vale qualquer coisa por dinheiro, seja a profissão que tu tiveres, né? Porque assim, ó... Canalha, que tu tá falando, do canalha. Tu achicalhar uma pessoa, seja pela cor, seja pelo sexo, seja por qualquer coisa,
não é possível a gente viver em um sistema em que a gente ainda tenha que ficar falando o óbvio o tempo todo para as pessoas. Que isso não é o certo, né? A questão é que essa questão do deturpar a função básica da coisa, né? Porque o pessoal fala assim, o advogado de defesa sem vergonha. Na realidade, não. Porque todo cidadão humano, figura humana, tem direito a um julgamento justo. Um advogado de defesa, né? Em muitos casos, a função dele, o papel dele não é determinar que ele é inocente. Claro, quando ele tem que provar a sua inocência, sim, mas muitas vezes a função do advogado de defesa é que ele tem um julgamento justo, que mesmo ele sendo culpado, ele tem uma pena de acordo com o crime que foi cometido. Ele está ali para assegurar isso, para não ser um troço sumário, para que o lado dele também seja ouvido e toda essa função. Só que não, né? A gente pega assim os caras que às vezes o cara é um tremendo sem vergonha, um tremendo salafrário, e é aquela coisa, né? De trabalhar no loophole, né? Trabalhar na brecha da coisa, né? De trabalhar nas brechas que a lei te dá, nos loopholes, sabe? Nas pequenas falhas, e ali tu vai entrando, enjambrando para conseguir chegar no resultado obtido. Então, essa coisa, estou dizendo que não tinha que ter jogado de defesa, não, tem que ter, é uma prerrogativa de uma sociedade minimamente civilizada, mas é bem assim que falou, até onde as pessoas têm que ir por dinheiro, ou para defender um ponto, até onde vai, sabe? Sabe que se fosse o cara, que eu não sei o nome do cara, também não quero nem saber o nome desse desgraçado, né? Se fosse ele tentando se defender, desesperado porque vai para cadeia e vão fazer o dele, né? Eu até pensaria, o cara tá desesperado, ele tá fazendo qualquer coisa para tentar se livrar. Mas é um advogado, cara, um advogado mais caro do estado de Santa Catarina, entendeu? Ali ele tá fazendo. Duda, aquilo ali é inacreditável futebol clube. O que ele tá fazendo ali a vítima basicamente pelo acontecido. Ele não tá culpando. É pior. O que ele tá fazendo ali é a mesma coisa que os dois advogados fizeram com os dois psicólogos no filme. Ele tá desacreditando. Desacreditando a pessoa que foi estuprada. Exatamente, ele tá desacreditando ela. Ali no filme eles estão desacreditando o profissional. Daqui a um pouco assim, vamos desqualificando. Vamos desqualificar o médico que fez o corpo de delito nela, desqualificar, que o cara é ruim, o cara errou no seu diagnóstico. Agora, desacreditar a pessoa que foi estuprada, aquilo ali, assim, eu não me sinto nem por quê? Mas por que isso? Aquilo ali é inacreditável. É inacreditável e extremamente comum. Inacreditável. Aquilo ali, o certo era para assim, os filhos, não sei se tem filho, pelo jeito tem filho, né? Que o de escola devia dizer assim, teus filhos não vão mais estudar aqui. Tu não pode entrar mais no meu restaurante. Tu não pode, mas tu não quer comprar o carro, não. Um carro meu tu não compra. Mas, meu velho, assim, aquela coisa assim, Duda, pessoas que fazem isso, elas não podem viver em sociedade. Eu concordo. Tanto o advogado fez, quanto o cara fez, e assim por diante. Porque assim, senão a gente vai ficar nesse eterno, mas ele era advogado. Não, eu concordo. Aí ele não pensa isso mesmo, foi só que ele estava fazendo isso para... Não, eu concordo. Mas é que o que acontece, cara? É que parece que depois de 2018 a caixa de Pandora abriu, velho. Claro, legitimou. A caixa de Pandora abriu, então parece que tudo é justificado depois de 2018. Então, sabe, agora mesmo, aquele babaca mor que conseguiu bater o recorde do Fantástico, o cara conseguiu ser despedido em menos de 48 horas de 4 empregos. O Rodrigo Constantino, aquilo ali é inacreditável, cara. O que ele fala, e acha a coisa mais normal do mundo. Vocês viram a filha dele na internet? Não. Eu li que ela foi defender ele. Foi assim, tipo assim, ela estava sendo atacada, né? E a gente sabe que a figura da mulher é sempre mais atacada nessas coisas de internet, né? Então, foram direto na filha do cara como se ela tivesse culpa do que foi dito, né? Não vou nem dizer que se o cara... também, né? Filhos da puta também faziam isso. Mas aí entra aquela coisa do cancelamento que a gente sabe, né? Que como funciona, enfim.
Mas ela fez um vídeo, eu vi um pedaço do vídeo, na verdade, não sei se cheguei a ver todo, não lembro, assim, porque aquela coisa foi foda, assim. E aí ela dizendo que não é que ela estava ali tentando justificar o que o pai falou, mas que ela sabe que se acontecesse alguma coisa, o pai dela ia ficar do lado dela, porque o pai dela não é assim. Entendi. Mas ele mas aí eu fui lá, mas eu ouvi a fala dele, eu ouvi toda a fala dele. Reproduziram a fala dele toda naquele nosso podcast do coração lá. Reproduziram. E o cara fala assim, ó, ele não deixa, ele fala tanto, sabe, assim, ó, até ele deixa brecha para entender. Ele não deixa brecha, sabe, assim, quando tu acha assim, tá, mas ele tá falando isso, mas não, ele segue, ele não te deixa espaço para achar outra coisa que não exatamente aquilo que ele falou. Ele segue dando exemplo. Ele não fala um mas, mas espera um pouquinho, mas tem. Não tem mas. É o tempo inteiro. Ele vai reforçando, exagerando, né? Exagerando a ideia. Então, quando chega no final, assim, esse filho da puta pensa exatamente isso. Que porcaria. E ele tem a capacidade e a cara de pau e o brio de falar isso ao vivo, de falar isso na rádio, como se fosse a coisa mais normal do mundo, sabe? O maluco, o descompensado da vila, berrando a plenos pulmões, e muita gente que está ouvindo, e muita gente que ouviu ele, concorda, sabe? Exatamente. Tipo assim, por isso a guria é violentada, entendeu? O pessoal, a mídia ficou reforçando o fato de que ela era virgem, meu velho, ela podia ser assim, ó. Não interessa, ela podia ter sido uma garota de programa, profissional do sexo, foi estuprada, não interessa, porra, sabe? Então, e mas o cara tem desculpa, e assim, ó. Ali não mas eu já vi um julgamento, isso caso real, eu não participei, mas eu sei de uma situação em que o juiz perguntou para uma moça que estava falando de assédio, alguma coisa assim, ele disse, que roupa que tu estava vestindo, mas como é que tu estava vestida? Tipo, isso é culpabilizar a vítima, é dizer, tu provocou, tu buscou, né? Então, sempre fica nessa posição de que a culpa é de quem? Tá, e se ela provocou, e se ela buscou, legitima? Não. Ela podia estar afim do cara mesmo. É um argumento que não serve pra porra. Ela podia estar no meio, aí ela mudou de ideia. Exato. Que assim, ó, então é aquela coisa do... Não adianta. Não interessa o que foi feito. Não interessa o que foi feito ali. Se provocou, se não provocou, se desistiu na metade do caminho. E aí a gente volta naquela coisa, né? Nada assim, justifica. Essa coisa assim, ó. As pessoas, né, passam um plano. É aquela coisa assim, ó. Mesmo a vítima dizem que, né? Mas alguma coisa ela fez. Vocês vão lembrar da época que o Mike Tyson foi condenado, né, por estupro. Vocês lembram disso? Tá. Sim. Vocês lembram que na mesma época o filho do Kennedy lá, o Kennedy Jr., que até já morreu, eu sempre sempre uso esses exemplos, mas que Deus o tenha em bom lugar, ele também foi acusado de estupro. Vocês lembram? Não vão lembrar disso. O cara morreu depois de uma queda de um avião. O que aconteceu? Eu me lembro que a situação do Mike Tyson foi assim, ó, ele foi para uma boate com essa menina, era um concurso de Miss Negra. Miss América Negra. Assim. Era Miss. Tá, e eu me lembro que ela foi pro quarto com ele 3 da manhã, uma coisa assim, sei lá eu. Eu sei que no coisa todas das provas, não tinham provas robustas, eles se basearam muito no depoimento dela. No caso do Kennedy, e aí ele foi condenado. E aí eu não estou dizendo que ele não fez, só estou dizendo que ele foi condenado por ser a questão de ser preto, né, de ser negro. O Kennedy tinha muitas provas mais robustas, tinha sêmen, tinha roupa íntima, tinha coisa meia calça, um monte de coisa, e ele não foi. E ele não era só branco, ele era um Kennedy. Ele era filho do Kennedy. Por isso que caiu o avião, né? Por isso que caiu o avião. Karma retardado, demorou muito. Como diz o Duda, karma. Não foi instantâneo, foi retardado. E eu me lembro que na época tinha essa questão, eu me lembro que um grupo, não sei qual grupo musical, fez uma música Free, Mike Tyson Free, era uma coisa assim, queriam a liberdade do Mike Tyson. E aí eu fiquei, quando eu sempre penso nessas questões, a gente fica dizendo assim, o quanto essa coisa que a justiça é cega, né? O quanto que ela não é cega, né? E quando tu vê com um juiz
fica de mãos atadas, ou ele não quer se interferir, ou quando ele não interfere, ou quando ele pergunta para uma mulher que roupa que ela estava vestindo. Esse tipo de coisa só mostra pra gente como essa... E aí eu entendo, nesse momento eu entendo, não justifico e não digo que tem que ser assim, mas eu entendo porque muitas pessoas vêm com a lei do talião, né? Olho por olho, dente por dente, as pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos. Bandido morto. A instituição falta. Bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido morto desde que ele seja preto, pobre e favelado. Esse bandido morto, que, né, que tem esses 3 pré-requisitos básicos, esse bandido bom é morto. Agora, se for um bandido bom, se for um bandido de terno, de gravata, colarinho branco, dono de uma loja de chocolate, hétero, esse não. Esse a gente tem que julgar, esse precisa de advogado, esse bandido aí, não, vamos ver, esse bandido vamos ver. Agora, se é preto, pobre, favelado, aí esse é bom morto. Sabe que em inglês tem uma coisa assim, ó, que é engraçado, né? Os caras até falam no filme, a justiça é cega, né? Mas a justiça pode ser cega, mas ela é colorblind. Colorblind é daltonismo, só que daltonismo em português perde sentido, né? Que é, tu não enxerga... Em inglês, tu é cego para cores, o daltonismo, tu fala colorblind, cego para cores. É mais amplo. Que color tem o peso da pessoa de cor, only colored people. Então eles falam, a justiça é cega, but is not color, mas ela não é colorblind, ela vê cor. Ela não é colorblind, né? Ela não é cega para as cores. A tradução que dá ela tem olhos humanos, uma coisa assim, ficou a tradução. Dessa fala. Pode ser, mas ela é cega, mas ela não é cega para cor, né? Ela não é colorblind, ela enxerga a cor, principalmente nos Estados Unidos, que é essa coisa, né? O cara era preto, o cara vai pra cadeia. O cara era branco, bonitão, filho dos Kennedy, o cara, não, vamos ver. Não, peraí, velho, vamos ver o que aconteceu, sabe? Mas é mais ou menos o que aconteceu. Isso a gente tá falando de 96, 2020, uma juíza mete uma sentença que o cara, devido à sua cor, né, tem um lance dela, ela citou a cor do cara, devido à sua raça, o cara era bandido, assim, tem uma coisa quase do Lombroso, do Cesário Lombroso, quase, assim, sabe? Uhum. O pessoal que tá ouvindo não sabe que é Cesário Lombroso, Google, vai lá, vai procurar. Sabe que fica explicando tudo aqui, vem procurar. Aquela hora que ele no final, né, que ele fala, imagina a menina, imagine uma menina branca, né? Branca. Ele faz essa desconstrução, que é igual a da manipulação emocional, né? Mas vale. Não, mas a escrava Isaura do Bernardo Guimarães é isso aí, né? A Isaura, ela é filha de um homem branco com uma mulher negra. Ela é tratada e sempre vista como uma mulher branca, porque ela, né, embora fosse filho de escravos, ela foi tratada né, ela foi tratada como uma pessoa da família e tal, e aí quando o patrão, não sei se é o pai, quem é que morre, aí ela vai para o lugar dela de escravidão, né, então ela é uma tentativa de abolição, né, teve e o romance era focado para o público feminino, então toda aquela coisa da identificação, que é o que ele faz ali, né? E aí eu tava lendo, buscando umas coisas sobre esse filme, e aí o que ele fez ali, tá, os 3 modos de persuasão, etos, patos e logos. E ele faz isso, ó. Etos é persuadir-se pelo caráter, por quem é o orador, se este é digno de fé. Que ele fala lá, não, me perdoe porque eu sou novinho. Me perdoe. Né? Ele pede perdão no início, depois ele dá umas informações verdadeiras, pergunta, mas será que isso é verdadeiro? Isso, né? Deixa de ser falso. Aí o outro é patos, né? Persuadir-se pela emoção, pelos sentimentos causados de tristeza, alegria, amor ou ódio. E aí ele vai logo persuadir-se pela lógica dos argumentos apresentados, que é a hora que ele fala, se fosse branco. Bom, branco, ele seria então inocente, aí libera o cara. Que é uma das coisas mais presentes nessa coisa da oratória, que é apresentada no direito, né? Então eu achei interessante porque ele faz perfeitamente, né? É perfeitamente o caminho que ele percorre ali, e ele atinge o seu sucesso,
que é Free Carly, em vez de Fries. Como é que é? Free. Fry Carly, né? E uma piadinha aí para dar uma aliviada, né? Ai, cara, como é que era o nome dele? O Jack Bauer não tinha errado aquele tiro, hein? O Jack Bauer não tinha errado aquele tiro, né? Tinha dado na... Jack Bauer não. Não tinha errado, né? Mas foi antes do Jack Bauer, então acertou o policial, coitado. Legal que o pai e o filho, né? Ali, o pai é o advogado do Donald Sutherland. E o filho é o... E é engraçado que o Donald Sutherland tem sempre uma coisa assim, né? Ele tem sempre aquela postura de lorde, né? E o Kiefer tem uma cara sempre de maluco, eu acho. Tirando o Jack, quando ele faz o Jack Bauer, quando ele faz o Linha Mortal, ele tem cara de maluco, ele faz os Garotos Perdidos, ele também tá bem novinho os Garotos Perdidos, e ele é um cara que ele tem uma cara meio assim, meio parece que ele tá fora do ar, assim. Mas eles são muito bons atores. É um time de bons atores ali, né? A Sandra Bullock tá aparecendo, quem é o Oliver Platt é um cara que ele é meio bonachão, assim, eu acho, eu gosto dele, assim, ele é um cara fez vários papéis de bonachão nos Três Mosquiteiros, que ele também tá com o Kiefer Sutherland, ele é o Porthos, que é o bonachão. Porthos, que é o bonachão. Todos eles são atores bons, na verdade. Só tem ator bom ali. Todos. Ele é um filme que ele é assim. O primeiro filme do Samuel Jackson, né, que ele... Não. O Pulp Fiction veio... É de quando o Pulp Fiction? É de antes, Pulp Fiction de 96, 94, 95. Porque o Samuel Jackson ficou, né? Ele foi... Não, mas ele é dentro do Samuel Jackson, ele apareceu uma das primeiras vezes, foi no Die Hard da Vengeance, que é o Duro de Matar a Vingança. Mas isso aí é depois daí, cara. Ele foi indicado, eu acho que foi o Globo de Ouro por melhor ator coadjuvante por esse filme. Né? Esse filme é bom, né? E ele é um cara que também travou. Aquela questão da grana que eles tinham que pegar e iam pagar outro advogado, porque era a questão da causa, pararó, né? Esse filme eu fui ler depois, eu fui ver que ele ganhou Framboesa de Ouro, né? Como o pior filme na época lá, porque tem aqueles prêmios esquisitos. Ganhou, e eu disse assim, meu Deus, mas ele não é um filme ruim. O próprio prêmio Framboesa de Ouro, hoje em dia, ele é uma paródia de si mesmo. Ele já... Antes ele pegava, já há muito tempo, antes ele pegava, não, já é uma paródia de si mesmo, porque antes ele realmente pegava filmes que eram realmente ruins, tipo Mulher Gato, sabe? Essas coisas assim, realmente atrozes, e achacavam. Hoje em dia ele basicamente virou uma paródia, assim, porque ele pega, porque esse filme ele não é ruim. Pois é, eu até assim, eu pensei assim, ele não é um Mother da vida, ele não é um filme de arte. Não é. Mas ele é um filme que ele é um. Não, um filme honesto. É um filme honesto. Era isso que eu ia dizer. Ele não é um filme que tu diga assim, nossa, que profundidade, mas ele é um filme que ele traz questões profundas. É essa que é a questão. Ele é um filme honesto. Ele é um filme que eu disse assim, depois vamos pegar uma coisinha mais light depois do Mother, porque semana passada. Light? Eu escolho o próximo, né? Vou pensar num. Vou pegar mesmo. O filme tem estupro, assassinato a sangue frio, racismo, conflito racial e Ku Klux Klan leve.